Jesus, vendo as multidões, subiu ao monte e, assentado, aproximou-os dos seus discípulos e começou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados humildes, porque deles é o reino de Deus. Amém? Esse aqui é o beabá da vida cristã. Quando nós entramos na escola, agora mudou, né? Mas no meu tempo era a patanada, né? A Aninha pegou esse aí, né, Aninha? A patanada. Então, quando nós entramos na escola, era A, B, C, D. E aqui, quando você se batiza, é O, B, D, C. A Bíblia diz que Jesus foi obediente até a morte, e morte de cruz. E o Senhor o exaltou soberanamente, diz a palavra de Deus. O segredo da vitória é a obediência. E quando Jesus começou a ensinar, a Bíblia diz que ele aproximou-se dos seus discípulos. O obreiro tem que estar perto da ovelha. O obreiro não é para ser bajulado, não é para ficar no pedestal. O obreiro tem que ter cheiro de ovelha, está ao lado dos irmãos. O pastor, ele é servo. Eu sou até contra servir água no púlpito. Eu tomo água porque falo o tempo todo, né, e dá muita sede. Mas os obreiros são servos. Os obreiros não são para ser idolatrados. Tem muito crente que gosta de idolatrar o obreiro. Mas a Bíblia diz: olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. E aqui Jesus, ele pega o microfone, começa a pular e gritar e dizer: hoje o fogo vai cair, a tampa da chaleira vai pular. Está assim, Mateus 5? Ele briga com o técnico de som. Melhor o grave, melhor o agudo. É assim que ele prega, irmãos? Como que é? Como que Jesus prega? Eu sou o super-homem, eu vou botar fogo na igreja hoje. É assim que ele começa? Ele assenta numa cadeira. Não passa a impressão para a igreja que ele é o super-homem. Não precisa fazer isso. E nem fala: eu estou sentindo um grande poder aqui. Nem precisa falar isso. Porque toda vez que ele prega, toda a igreja sabe que ele é cheio do poder de Deus. Ele não precisa apelar, ele não precisa rasgar o véu de baixo para cima, como muitos obreiros fazem, porque o véu não se rasga de baixo para cima. O obreiro não usa Deus. Tem muito obreiro que quer usar Deus. Mas quem usa o obreiro é Deus. O véu rasga de cima e embaixo. Tem obreiro que quer usar Deus. Não precisa. Prega só Bíblia que Deus vai te usar. Ele vai honrar a sua palavra. Se você pregar o evangelho simples, não inventa nada, irmãos. Tem obreiro que sobe no púlpito e começa a falar de Sócrates, de outros homens que não tem na Bíblia. A Bíblia já é difícil. E ele vai falar de Agostinho, de Sócrates, de Calbarte, ou vai falar dele mesmo, mas fala de Jesus que ele vai te aprovar. Fala de Jesus que ele vai batizar. Batizou agora 2 candidatos com o Espírito Santo. Fala de Jesus que ele vai curar. Se você falar de você mesmo, não vai acontecer nada. Mas Jesus disse: bem-aventurados humildes, humilhai-vos perante a potente mão de Deus. Quem chegou aqui já se humilhou, já ajoelhou na presença de Deus? Levanta a mão. Tua bênção está garantida se você já ajoelhou hoje. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Hoje é o evangelho do oba-boba, o evangelho da dança,
o evangelho do vislumbre, o evangelho do oba-oba, vamos festejar, vamos celebrar, é celebração para todo lado. Mas Jesus disse, bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Não é tempo de festa, é tempo de se humilhar na presença de Deus, é tempo de orar. A Bíblia diz, chorem sacerdotes entre o alpendre e o altar. E a Bíblia diz que se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, eu ouvirei do céu e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. A receita está aqui, irmãos. A receita está aí. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se quebrantar e chorar, gemer na presença de Deus, eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados, sararei a terra. Até a bênção material vai vir na sua vida, viu? Até a bênção material vai vir. Mas tem crente que, você sabe que muita gente tem a sua cachaça, né? Tem gente que é futebol, o outro é pescaria, não é assim? Todo mundo tem a sua cachaçinha. Não estou falando que é pecado, mas é o seu, como que fala? Hobby, não é isso? Todos têm seu hobby, né? Um gosta de pescar, outro gosta de ver futebol, outro gosta de ler jornal, e assim vai, né? Todos nós temos uma coisa que a gente mais gosta de fazer. Então, a palavra de Deus diz que se nós nos humilharmos na presença do Todo-Poderoso, se nós chorarmos, nos quebrantarmos, a receita está aí. Mas tem crente, irmãos, que o hobby dele é ir atrás de profecia. Ah, vou ligar para a irmã Antônia porque ela é batata. Irmã Antônia, revela a minha vida aí. Mas não é assim que está escrito na Bíblia. A Bíblia é a maior profecia. A Bíblia diz, se o meu povo se humilhar e orar e buscar a minha face, vai para a oração que a cortina vai abrir na sua vida. A porta vai abrir, a porta que ele abre ninguém pode fechar. Nós já lemos aqui. Entremos com ousadia na oração, no trono da graça de Deus. Entremos agora no tempo de oportunidade, para que sejamos alcançados pela sua graça e a sua misericórdia. Então tem muita gente pregando bem-aventurados que riem, mas Jesus ensinou bem-aventurado o crente que chora na presença de Deus. Todas as moças que batizaram aqui hoje estavam chorando com os olhos em lágrimas. Enquanto alguns riem, alguns crentes zombam no dia do batismo, mas outros estavam glorificando, falando em língua, e por isso aqui 2 pessoas foram batizadas com o Espírito Santo. Bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Sábado era um dia de jejum, o judeu não comia, e eles achavam que isso era uma santidade para eles. Mas Jesus derrubou isso por terra e falou, bem-aventurado, não é quem fica sem comer sábado o dia inteiro não, mas é que jejua o dia inteiro no sábado não, mas é bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça. Nossa igreja, o mês passado, distribuiu 600 cestas básicas. Mas eu não deixo colocar isso no Facebook. Porque a Bíblia diz que quando você... A Bíblia ensina, quando você dá oferta, dízimo, você pode falar o valor para a igreja. Porque a mulher... Jesus falou o valor, o sacerdote falou o valor, a Bíblia colocou o valor que ela deu, para todo mundo ficou sabendo. Mas quando você ajuda uma pessoa necessitada, você não tem que fazer propaganda, porque se você fizer, você já ganhou o galardão.
Mas se você ajudar uma pessoa necessitada e não tocar trombeta, a Bíblia diz que vai ser grande o seu galardão. E Jesus disse, quando você ajudar um necessitado, quando você ajudar uma pessoa pobre, você está ajudando o próprio Deus. E Jesus disse, bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Meus irmãos, não queiram ser juízes. Quando um ímpio, um pecador, ele profere blasfêmia, nós não devemos desejar o mal para ele, porque a Bíblia diz, Deus, não tendo em conta o tempo da ignorância do homem, anuncia a todos os homens que se arrependam. Aquele que você achava que era ímpio, que era macumbeiro, que blasfemava, um dia ele vai aceitar Jesus e vai ser batizado aqui nesse tanque. Não queira ser juiz, acelerar o juízo de Deus, porque a Bíblia diz que Deus, Ele é longânimo, benigno, piedoso, não perpetuará para sempre a sua ira, e Ele não tem pressa para castigar os pecadores. Vamos orar por todos eles, porque eles vão se converter. Mesmo os que não gostam de crente, mesmo os inimigos do Evangelho, nós não vamos desejar o mal para eles, porque Jesus disse, bem-aventurados misericordiosos. Então, meu irmão, seja misericordioso. Seja misericordioso com a sua mulher, ela está cansada, faz o café para ela. Seja misericordioso com seu filho. Ah, mas ele é adolescente, ele é rebelde. Ama o seu filho, senão o diabo vai roubar seu filho para as drogas. Seja misericordioso com os seus pais idosos. Não coloque o seu pai no asilo, porque se você colocar, o seu filho vai pôr você no asilo também. Porque meu pai contava uma história, agora não é mais asilo, né? A Débora me corrige, agora é abrigo, mas no meu tempo, quando era garoto, era asilo. Samuel está me corrigindo ali, é abrigo, né? Hã? Já mudou de novo, estou desatualizado. Casa de repouso. Meu pai contava a história de um homem que o pai foi morar na casa dele, estava doente, muito velho. E a mulher falou assim, a mulher era uma jararaca, e falou, ou eu ou seu pai. Ou eu ou seu pai, vou divorciar de você. Aí o velho ouviu e falou, não, meu filho, me leva para o asilo, eu quero ir para o asilo. Eu não vou estragar seu casamento, não. E o pai levou o filho para o asilo. E chegou lá na pedra, o velho começou a chorar. Aí o filho falou, não, o senhor está chorando? O senhor não vai ficar aqui, nem que eu divorcie da minha mulher, mas eu vou levar o senhor de volta para a minha casa, o senhor vai ficar na minha casa. E o velho falou assim, não, meu filho, eu não vou não, eu vou ficar aqui, porque há 40 anos atrás, eu trouxe o meu pai para o asilo, porque não tive paciência com ele. E hoje você está me trazendo para o asilo. Eu vou ficar aqui. A Bíblia diz, não erreis, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Aquele que semeia na carne. Na hora da mensagem, irmãos, não vamos conversar, viu? Nem quem está lá na porta, diácono, não é para conversar na hora da mensagem. Só se for algum assunto da igreja, porque aí seria dois pregando. Então a palavra de Deus, irmãos, ela diz que tudo que nós semearmos, nós vamos colher. Aquele que semeia na carne ceifará a corrupção. E aquele que semeia no Espírito, começa a semear no Espírito. Perdoa a sogra, perdoa a cunhada, perdoa o tio, perdoa o cunhado que não te pagou. Perdoa todo mundo hoje, você vai semear no Espírito. Quem quer semear no Espírito? Levanta a mão aqui. Perdoa aquele obreiro que te perseguiu. Começa a semear no Espírito. Porque aquele que semeia no Espírito semeia a vida eterna, diz a palavra de Deus. E não cansemos de fazer o bem, mas façamos o bem a todas as pessoas. Bem-aventurados misericordiosos,
porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque verão o próprio Deus. Quem tem coração limpo não deseja o mal para o próximo. Quem tem coração limpo não persegue. Quem tem coração limpo não revida. Quem tem coração limpo não maquina contra o próximo. A Bíblia diz que tem 7 coisas que Deus aborrece, mas a 7ª ele abomina. É aquele que semeia contendas entre os irmãos e maquina o mal para o seu próximo. A Bíblia diz: não faça cova para o teu inimigo, porque se você fizer, você vai cair nela. Bem-aventurados limpo de coração, coração limpo que não tem mágoa, nenhuma raiz de amargura vos perturbe os vossos corações. E João diz: como que você vai tomar ceia se você está com raiva da irmã, com raiva do irmão, com raiva da mãe, com raiva do pai? Como que você vai ofertar na casa de Deus? Quem tem raiva é cachorro. Hoje você vai perdoar todo mundo e vai tomar ceia. E Deus vai virar o seu cativeiro. Aquelas campanhas que você fez de oração, campanha na congregação, fez tanta campanha, não resolveu nada. Porque continua com mágoa, com ressentimento, com intriga. Mas hoje você vai perdoar. A receita é perdoar. Bem-aventurados misericordiosos, porque eles receberão a misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração. Já vamos terminar. Os pacificadores serão chamados filhos de Deus. Olha, irmãos, que coisa maravilhosa, né? Até o ímpio nos ensina que devemos ser pacificadores. E uma vez eu vou contar uma história aqui, que eu era vereador lá em Prudente, já faz 25 anos, e um vereador tinha falado mal do prefeito no jornal, muito mal, e ele era do partido do prefeito. E no outro dia, teve um churrasco do partido, e o vereador encontrou o prefeito e começou a se esconder do prefeito, porque ele dizia: o prefeito vai me dar uma bronca, né? Eu falei tanto mal dele ontem no jornal, e ele escondia, ia para o banheiro e fugia do prefeito. Não queria de jeito nenhum encontrá-lo, porque ele tinha que se explicar, né? E teve uma hora que não teve jeito, o prefeito foi para cima dele, abraçou ele: tudo bem, meu amigo? E ele ficou apavorado. Ele falou: prefeito, me perdoa, eu não falei tudo aquilo. O repórter aumentou, o repórter inventou, ele aumentou, não falei tudo aquilo. Que ele era do próprio partido, né? O prefeito, cobra criada, falou assim: eu nem li o jornal. E abraçou o cara e riu. Quer dizer, nós aprendemos com um homem ímpio a perder. Eu vi aquilo, eu estava ali perto dele. Se um homem ímpio faz isso por interesses escusos, porque nós não podemos perdoar. A Bíblia diz que Jesus, ele desprezou a afronta e suportou a cruz. Então a palavra de Deus diz, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, desprezou a afronta. Estão me afrontando, não estou nem aí, eu vou dar glória a Deus, vou me alegrar, porque eu sei em quem tenho crido, que Ele é fiel para cumprir as suas promessas na minha vida. E Ele suportou a cruz, irmãos. Você que falou: ah, não suporto minha mulher, não suporto meu marido. Suporta sim, em nome de Jesus. Esta persuasão não vem daquele que vos chamou. Eu não suporto meu pai, vai suportar em nome de Jesus. Eu não suporto o meu dirigente, vai suportar em nome de Jesus. Se eu e você não suporta, mas se ele prega a Bíblia, você tem que suportar. Porque a Bíblia diz, suportando uns aos outros em amor. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça. Os que sofrem são perseguidos. Tem uma seita que diz, não sofra mais,
Mas aqui Jesus disse, bem-aventurados que sofrem por amor ao Evangelho. Não é sofrer porque é atrevido, não. Uma vez um irmão, ele apanhou dentro do ônibus e falou para o pastor, eu apanhei por amor ao Evangelho. Aí o pastor já conhecia ele e falou, não, você apanhou porque você é atrevido. Você bateu boca com o cobrador e ele te deu um tapa. O pastor já estava sabendo, né? Que eu tenho um pastor que eu admiro muito, ele é muito esperto. E eu costumo falar, quando eu entro no gabinete dele, eu falo assim, ele é tão vivido, que ele não vai não, que ele é tão vivido, que ele adivinha o seu pensamento. Não vai conversar perto dele, que ele já atendeu milhões de pessoas no gabinete, que só de você entrar, ele adivinha o seu pensamento. Eu falo isso aí brincando às vezes, né? Mas, até vou contar uma história aqui, que vocês vão rir. Um irmão, ele morava lá em Prudente, o nome dele é Arnaldo. Eu só vou contar porque ele já morreu. E ele era cearense. A cearense é gente boa, viu? Muito inteligente. Os políticos mais espertos do Brasil é cearense, né? Mineiro, né? São os mais espertos. Pernambucano também. É quem manda lá em Brasília é essa turma aí. Pernambuco, Ceará, Minas, né? São os mais inteligentes lá. E aí esse irmão era cearense e a mãe dele mandou uma rapadura no correio para ele. Uma rapadura. Veio no correio. Mas ele tinha diabetes, melito. O diabetes dele era mais de 300. E ele almoçou e comeu a rapadura inteirinha. E aí ele foi para a UTI. E ficou 15 dias, quase morreu, pediu oração na igreja. Depois ele voltou e falou para o pastor, eu quero dar meu testemunho. Quero dar meu testemunho, fui curado. A igreja orou por mim. E o pastor falou, pode dar. Mas o pastor já sabia de tudo. Aí ele falou, irmãos, eu quero pedir perdão. Eu quero pedir oração. Eu quero agradecer os irmãos porque oraram por mim. Porque eu quase morri, eu fiquei 15 dias na UTI. E eu entrego folheto na cidade inteira. E aí o diabo estava com raiva de mim, porque eu entrego folheto. E o diabo quis me matar. Eu fiquei 15 dias na UTI, mas a igreja orou por mim, eu fui curado. Aí o dirigente é daqueles casca grossa, já sabia da história, pegou o microfone e falou, irmão, esse diabo aí, irmão, é a rapadura que ele comeu. Então, muitas vezes, irmãos, nós botamos culpa no diabo, mas a culpa é nossa mesmo, né? Foi você, fui eu que comeu a rapadura. E depois a rapadura, ela é doce, mas não é mole, né, irmãos? E aí vem a hora do acerto de conta, né? Porque nós mesmos nós mesmos que provocamos aquela tribulação. Mas Jesus disse, bem-aventurado, quando alguém falar mal de você, não fica triste. Alegrai-vos, porque será grande o vosso galardão. E para concluir, faça que a vossa justiça sobressaia, para que os homens vejam as vossas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Olha, irmão, se nós colocarmos essa palavra aqui no nosso coração, aqui está a Bíblia toda. Se nós colocarmos essa bem-aventurança aqui, a Bíblia toda está resumida nesses 10 mandamentos do Novo Testamento. Você vai ser vitorioso, não vai ter demônio que vai parar na sua frente, não vai ter inimigo, porque a nossa vitória, ela não vem da carne, a nossa vitória vem de Deus. O nosso socorro não vem aqui da terra, nosso socorro vem do céu. Nós não vamos ganhar pela força nem pela violência, como preguei aqui no domingo, nem por força nem por violência, diz o Senhor, mas pelo meu